Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus possa abençoar a nossa vida de tal maneira que cada dia que passe, nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Cristo, seu Filho. Meus amados, vamos aqui para as últimas duas perguntas da nossa lição bíblica diária desta semana. Vamos então para as perguntas 11 e 12 da sexta-feira. Antes, vamos aqui rapidamente recapitular o que a gente estudou ontem, na quinta-feira, quando nós vimos que o Senhor diz, né, que perguntando quem foi que entregou o povo de Israel ao inimigo, né? Quem permitiu que ele fosse roubado, o povo de Israel fosse roubado, né? Ele afirma, foi o próprio Senhor que permitiu tudo isso, por causa do pecado de Israel. O pecado que faz separação fez com que o povo se separasse do Senhor, ficando à mercê da proteção entre aspas, né? Da proteção dos seus deuses, que não protegem nada, e aí escolheram esses deuses e abandonaram Deus e sofreram as consequências, né? E então esse povo percebeu que a ausência de Deus só sobra a ira do mundo, a raiva do mundo sobre eles, né? E então o Senhor diz bem claro que esse povo, né? O povo que foi castigado pelo mundo não aprendeu nada com isso tudo, né? E ele estava ensinando agora que vem ensinando desde os capítulos anteriores que esses deuses não ajudam ninguém, não falam, não escutam, não socorrem ninguém, né? E vimos também na segunda pergunta de ontem, a 10ª pergunta da lição, que ele diz assim, mas agora o povo de Israel, né? Mas agora o povo de Israel, o Senhor Deus foi quem criou vocês. Ele diz assim, ó, não tenha medo, pois eu o salvarei, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Ou seja, a introdução aqui do capítulo 43 de Isaías, ele começa a consolar esse povo que não aprendeu nada por causa da idolatria deles, foi levado cativo à Babilônia e agora ao Israel. Ele está falando aqui o Israel espiritual. Ele não usa o termo aqui povo de Israel, ele usa o termo Israel. Chamei você pelo teu nome, Israel, né? Aquele, né? O Jacó que se transformou em Israel. E você é meu, viu, Jacó? Chamei você pelo teu nome. Aí o Senhor dá um novo nome a Jacó, que é Israel. Então, essa é a figura tipológica que a gente precisa enxergar aqui no contexto de Isaías 43. Portanto, hoje, na 11ª pergunta, diz assim: para libertar Israel, o que o Senhor declarou que faria e por que faria isso, né? Como o Senhor encoraja seu povo diante do iminente, né? Diante do cativeiro que já era uma realidade. Isaías 43, 4 e 5 diz assim: para libertar você, entrego nações inteiras como o preço do resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenho medo, não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste e do oeste levantei o meu povo de volta para o seu país. Veja aqui, meus amados, que no texto original nós não vamos encontrar aqui meu povo. Esse termo povo não existe. Ele ainda está se referindo à figura tipológica de Israel, a nova criatura e também o Cristo, né? O Messias. Então, é muito importante que nós entendamos isso. Outro ponto aqui que esse texto, nessa versão aqui, prejudica muito,
é quando ele diz que esse povo merece muita honra. Merecer, mérito. O povo de Israel, como nação, não tinha nenhum mérito. Mérito nenhum. Então, essa versão aqui ela não está correta. Ela está completamente deturpada, porque ele está falando do Israel como uma figura tipológica, né? Uma nova criatura, como Cristo que veio e não pecou, a nova criatura, o Filho de Deus, como um filho de Deus. Então, na versão correta vai dizer assim, você, falando no singular para uma pessoa tipológica, você é digno de honra. E quando o texto bíblico diz você é digno de honra, ora, quem é a única pessoa que é digno, o único ser humano digno de honra aqui? Não é? Cristo. A palavra Israel, aquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, esse termo, ela aponta para Cristo, para o Messias. Não é? Então, veja bem, e por ele, por esse Cristo, olha só, Deus dá em resgate, pela sua ressurreição, né, nações inteiras. E por causa dele, ele chama quem? Pessoas de todas as direções, do norte, do sul, do leste, do oeste, né? E, obviamente, primeiro aqui se aponta para o Cristo, e no segundo momento, que é por meio de Cristo que nós recebemos a salvação, cada um de nós, né? Cada um de nós podemos aí nos prefigurar como Israéis. Nós, quando no mundo, nós éramos como religiosos do mundo que não experimentou a conversão e que não se tornou ainda uma nova criatura, nós éramos como os Jacóis da vida, né? Mas, ao passarmos pela experiência da transformação, encontro com Deus, aquela luta, né? A luta da morte do velho homem Jacó para o nascimento da nova criatura Israel, aí sim nos tornamos filhos de Deus como Cristo, e aí sim entramos também nesta promessa aqui. Então veja, meus amados irmãos, que preciosidade é esse texto aqui. Deus diz claramente assim: eu amo você, e aí eu faço com você digno de honra. Por quê? Ele honra. Eu honro os que me honram. Ou seja, esse Israel, a nova criatura espiritual, honra a Deus com a sua vida, com a sua obediência, e por isso o Senhor retribui com esta honra, segundo a sua graça, não segundo os nossos próprios méritos humanos, porque a gente não tem mérito nenhum e nem é merecedor de nada. Continuando, meus amados, vamos aqui para a última pergunta da nossa lição, que diz assim: que ordem o Senhor dará por causa dos seus filhos e por quê? Com qual objetivo criou o Senhor os seus filhos? O versículo 43, capítulo 43, versículos 6 e 7 diz assim: ordenarei ao norte, veja que no texto anterior ele já fala do leste e oeste, né? Ou do oriente e do ocidente, depende da versão. Então aqui ele fala que ordenarei ao norte que os deixe sair, e direi ao sul que não os segure. Dos lugares mais distantes do mundo, deixem que os meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Já neste verso aqui, nós já temos uma descendência do Israel, do texto anterior, né? Daquele que foi o exemplo, foi na frente, foi digno de honra, né? Então, por causa desse Israel, a sua descendência aqui representada entre filhos e filhas, né? O Senhor também contempla todos, assim como Cristo na frente, né? Por meio de Cristo, o primeiro, o primogênito dentre os mortos, o primeiro a viver uma vida sem pecar para se tornar o nosso exemplo. Então, em seguida, todos nós somos beneficiados pela obediência, pela morte, pela expiação e pela redenção, ressurreição, né? Em Cristo Jesus. Que maravilha, né? Então, da mesma forma que no texto anterior nós lemos quando o Senhor fala: não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste, do oeste, levarei o meu povo de volta para a sua terra, para o seu país, né?
E agora ele continua dizendo, eu, do norte, eu vou quebrar as cadeias que estão prendendo vocês aí no norte, o reino da Síria, para vocês voltarem. E do sul, quem estiver no sul, também farei com que deixarei você. Então, eu vou juntar todos os descendentes de Israel, o espiritual, né? Que estão no ocidente, no oriente, no norte e no sul. Todos, né? Que voltem, que retornem à sua pátria, ao seu país. Que no contexto espiritual mais profundo, né, que é o que nos interessa, o que mais nos interessa, não está falando especificamente, o povo que estava escravizado lá em Babilônia, ao Oriente, né, o Oriente de Israel, apesar que nesta época, não, aqueles que fugiram, muito poucos, né, fugiram para o norte, o sul e o ocidente, mas a maioria do povo estava escravizado, né? Uma parte lá na Síria, mas a Babilônia conquistar tudo, seu grande império, todos se tornaram ali escravos do mesmo império em algum lugar espalhado ali. Então o Senhor está dizendo aqui que vai juntar esse povo de todas as direções para voltar a Jerusalém. Daquela época, o povo de Israel escravizado, que era um tipo, aquele povo era um tipo do verdadeiro povo espiritual que no Apocalipse, por exemplo, está mostrando uma nova Jerusalém em um novo mundo, não mais esse planeta, é um novo céu, uma nova terra, né? É este planeta aqui restaurado, como se fosse um novo planeta, né? O estado das coisas como nós conhecemos hoje, que são temporárias, né? Que são passageiras, tudo será mudado para uma criação eterna, impecável, algo restaurado, renovado, perfeito por Deus. Então é dessa Jerusalém que ele está falando aqui no contexto, no sentido espiritual mais profundo, a uma aplicação eterna do texto bíblico espiritual. Então Deus vai reunir de todas as direções um dia em Cristo Jesus o seu Israel espiritual, né? Israel era uma tipologia que apontava para Cristo. Então, até nós temos isso muito bem claro, né? No próprio encontro de Jacó ali com o anjo do Senhor, nós temos toda essa prefiguração tipológica muito rica, uma mensagem muito rica, e aponta exatamente para isso aqui. O Senhor, por causa de Cristo, pela obra que ele realizou em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, a redenção, ele vai reunir o seu povo espalhado. Hoje, nós não temos aquela Babilônia que estava ao oriente de Israel, onde hoje é o antigo Iraque. Aquela Babilônia ela não existe mais, mas o Apocalipse mostra que existe uma nova Babilônia. É desta Babilônia que está escravizando o povo de Deus culturalmente, com falsas doutrinas, com costumes, com tradições religiosas que têm adulterado a sã doutrina. É desta Babilônia que o Senhor vai chamar o povo dos quatro cantos do mundo para entrar na sua pátria, no seu reino, na sua terra, a Nova Jerusalém. Então, este texto aqui se aplica com muito mais riqueza espiritual aos nossos dias e ao futuro.